Hoje eu estou aqui para responder uma pergunta da minha querida amiguíssima Eliana, que mora em Lauro de Freitas, Bahia. Eu me chamo Adriana, uma mineira de nascimento, baiana de coração, morando aqui no sul da Alemanha. Quando eu gravei o meu primeiro vídeo, o primeiro e segundo vídeo, minha colega Eliana, ela me ligou um dia e ela me fez a seguinte pergunta: Dri, por que que você começou a gravar vídeo para o YouTube agora? Né? Porque só agora você está gravando vídeos para o YouTube. Qual é a sua intenção? Qual é o seu objetivo? E no primeiro momento eu disse a ela ali, o meu objetivo era falar sobre a minha trajetória, né, da saída do Brasil até o recebimento do meu passaporte europeu, a trajetória que foi, os desafios, né, financeiros, emocionais e outros desafios a mais. Sim, porque morar fora é realmente um desafio. E para a gente que está aqui, a gente sabe o quão é importante, né, ter o passaporte europeu, porque isso significa para a gente liberdade. Não significa status, mas sim liberdade. Liberdade de ir e vir, liberdade de escolhas, né, escolher querer ficar, escolher querer voltar. E desde então eu percebi que eu gostava de estar aqui, né, desse lado da câmera falando com vocês. Porque isso aqui para mim é como se fosse quase um divã. Muito tempo da minha vida, eu me calava muito, eu nunca gostei, não era aquela pessoa que gostava de falar da minha vida pessoal, eu não gostava de falar dos meus problemas, de compartilhar os meus traumas. Eu era uma pessoa mais reservada, né, por assim dizer. E aqui eu descobri que isso aqui me faz bem. Falar muitas vezes daquilo que eu vivi me liberta desses traumas, dessas dores, dessas feridas. Me liberta de muita coisa, né? Falar, estar aqui expondo, né, conversando com vocês, realmente me faz uma pessoa mais leve. E aí eu descobri que realmente eu gosto, né, eu gosto de estar aqui, eu gosto de compartilhar, eu gosto de bater esse papo com vocês aqui. E com isso eu vi a oportunidade de estar compartilhando, contribuindo para ajudar outras mulheres que viveram ou vivem, né, aquilo que eu vivi, ou que ainda tenham os traumas, as feridas que eu tive. E para mim é realmente um divã, um bate-papo entre amigas. E eu conversando com Eliana, eu disse: Eliana, uma das coisas que me deixa muito triste e às vezes até preocupada é essa polarização que existe na nossa sociedade brasileira, seja no meio político, religioso ou social, mas existem polarizações, né, tremendas, enormes, e principalmente relacionada a nós mulheres. É uma pressão social muito grande para que a gente possa estar escolhendo, né, um lado ou outro, para que a gente possa estar defendendo um lado ou outro. E eu vou trazer para vocês aqui um exemplo que, de verdade, às vezes é um tema até difícil, né, de se falar, é um tema até delicado de se falar, porque as pessoas polarizam já rápido tudo, que é o movimento feminista. E eu, de verdade, assim, eu sou muito grata, de verdade, por esse movimento, né. Então, para mim, assim, se não fossem essas mulheres que tiveram tamanha coragem de ir para a rua, de usar a voz delas, para que hoje nós tivéssemos os mesmos direitos que os homens, eu não sei, né, o que seria da gente hoje em dia. Porque se na época já era como era, imagine se continuasse daquela forma. Então, assim, eu sou de verdade extremamente grata. Só que o que eu vejo hoje em dia é uma polarização, porque é uma pressão da sociedade para que mulheres tomem um lado do partido. Mulheres que muitas vezes elas nem entendem o que significa um movimento feminista. Elas nem entendem o que é ser feminista. Para mim, o movimento feminista foi e é
um dos maiores movimentos já criados nos últimos séculos. E, assim, eu entendo que o movimento feminista, ele foi necessário e é necessário para que a gente tivesse conquistado e continue conquistando os nossos direitos de igualdade. Porque o que eu entendo é que o movimento feminista, ele não se fez necessário para que a gente fosse maior ou menor do que o homem, para que a gente tivesse mais direito ou menos direitos do que o homem, para que a gente odiasse o homem, não. O movimento feminista, ele veio e se fez necessário para que a gente tivesse o nosso direito de igualdade, o nosso direito de falar, de expressar, o nosso direito de decidir, de ter as nossas próprias escolhas. Quando eu leio que até 1932 a gente, quanto mulheres, não tínhamos nem sequer o direito ao voto, isso para mim é algo assim inimaginável. É algo que eu fico tentando processar. Como poderia ser isso? Como uma mulher, ela não tinha na época o seu direito de escolher em quem ela queria ou não votar. A mulher, até poucos tempo atrás, até poucos séculos atrás, a mulher ela não poderia frequentar a universidade, ela não poderia ter carteira de habilitação, essa mulher ela não poderia trabalhar fora, essa mulher ela não poderia sequer administrar os seus próprios bens. Sim, depois que essa mulher se casava, os bens dela eram administrados pelo seu atual esposo. Ou seja, essa mulher era apenas um objeto, né, que alguém ditava o que ela tinha que comer, pensar, vestir, como ela tinha que se comportar. E isso para mim é inadmissível. Eu hoje, quanto mulher pensante, né, mãe, isso para mim é inadmissível. Porém, todavia, contudo, como eu disse, né, todo movimento tem a sua polaridade. Dentro do próprio movimento feminista, né, saíram-se vertentes que eu também não acho muito legal. E essas vertentes deram munições para que um outro movimento se criasse, que é o movimento antifeminista, que diz que a mulher tem que ficar em casa, que a mulher tem que ser submissa ao marido, que a mulher tem que ficar cuidando dos filhos, que a mulher não precisa ir trabalhar ou não tem que ir trabalhar. E fica realmente essa polaridade, essa briga, principalmente nas redes sociais. E aí eu me pergunto, realmente tem necessidade disso? Realmente a gente precisa disso? Eu, como ser humano pensante, eu tenho que saber escolher. Eu não preciso, eu não preciso tomar um partido de uma polaridade ou de outra polaridade. Vai existir sempre um centro, um meio entre uma ponta e uma outra. Existe um meio. Então, assim, eu posso escolher ir para uma universidade, eu posso escolher ter uma carreira profissional, eu posso escolher ter filhos, eu posso escolher estar em um meio corporativo, eu posso escolher estar casado ou não, eu posso escolher estar em casa ou não. Isso é minha escolha. Para isso nós lutamos. Foi para isso que aquelas mulheres ali, durante a Revolução Francesa, começaram esse movimento. Para que nós pudéssemos ter poder de escolha, para que nós pudéssemos ser mentes pensantes, para que nós pudéssemos ter a nossa voz ouvida. Então hoje fica aí uma polaridade, você tem que fazer isso ou você não pode fazer aquilo, ou você é dona de casa ou você trabalha fora, você tem que tomar um partido. Não, eu não entendo dessa forma. Eu entendo que eu posso trabalhar fora, eu posso cuidar da minha casa, eu posso ter filhos, eu posso não ter filhos, eu posso escolher viver da forma que eu quiser. E é por isso que eu estou aqui falando para vocês,
porque a gente teve esse papo e ela, né, me fez essa pergunta e eu entendi que estar aqui nesse lugar, atrás dessa câmera, é muito mais do que simplesmente sentar aqui e falar sobre coisas irrelevantes. Simplesmente sentar aqui e falar sobre algo que não vai acrescentar na sua vida, sobre algo que não vai te ajudar a pensar, que não vai te ajudar a entender que nós somos livres. Livres, sim, para fazer as nossas escolhas, de acordo com aquilo que a gente acredita, de acordo com aquilo que a gente quer, de acordo com aquilo que nos faz feliz. Porque a pergunta é: você é feliz estando em casa? Você é feliz cuidando da sua família, cuidando do seu marido, cuidando dos seus filhos, cuidando daquilo que para você é precioso? Está tudo bem, não dê ouvido a mais ninguém. Seja feliz, siga a sua vida fazendo aquilo que te faz feliz. Se você se olha no espelho e se sente feliz com a sua escolha, isso é o que importa. Se você diz: eu quero estar no meio corporativo, eu quero trabalhar fora, eu quero ser aquela mulher, eu quero ser CEO de uma empresa, eu não quero ter filhos, eu não quero estar em uma casa cuidando de marido e de filhos. Seja feliz. Essa é a sua escolha. Se isso te faz feliz, você está no caminho certo. Se isso, na hora que você deita, te faz feliz, você está no caminho certo. Na hora que você se olha no espelho, você se sente orgulho de você mesma, você está no caminho certo. O que eu quero dizer aqui é que não existe o certo ou errado. Existe aquilo que nos faz feliz. E que nós não somos obrigadas a tomar nenhum partido. Nós temos que entender, sim, que o que já foi conquistado, temos que manter. E temos que abrir a nossa mente para continuar conquistando muito mais direitos, muito mais possibilidades de vivermos com dignidade, mas que isso não impede de que a gente faça as nossas próprias escolhas, de acordo com aquilo que nos faz bem, de acordo com aquilo que nos faz feliz. Entendendo que essas escolhas, elas têm que ser feitas com lucidez, com consciência. Essas escolhas, elas não têm que serem feitas por pressão social, por pressão religiosa ou por pressão política. Não. Essas escolhas têm que ser feitas simplesmente por você, com consciência e com lucidez. O que eu quero para a minha vida? Como eu quero viver? De forma consciente, sabendo que você é quem escolhe. Como você quer viver? Sabendo que você é quem escolhe o que é melhor para você. Então, assim, a gente não precisa, de verdade, nem ser 8, nem ser 80. Entre 8 e 80 vai existir sempre o meu termo. A gente pode sim ser feliz de uma forma consciente, entendendo que nós temos os nossos direitos, entendendo que tudo que já foi conquistado até aqui, de forma alguma devemos perder. E é isso. Foi o que eu realmente conversei com a minha amiga Eliana. Eu disse a ela ali se eu puder ajudar, né, uma mulher que seja a entender que a gente não tem que viver nessa polaridade, que a gente não é obrigada a escolher um lado, que a gente pode viver livre, leve e feliz, eu já estarei muito feliz. Eu já estarei muito feliz. Então, eu espero ter respondido a pergunta da minha querida amiga Eliana, e eu espero também ter ajudado vocês a pensarem um pouco, a entender que sim, a gente pode ser o que a gente quiser. A gente pode tomar as nossas próprias decisões. A gente pode viver uma vida leve, uma vida plena, uma vida livre. Livre de todos os dogmas, livre de toda essa pressão, de toda essa polaridade.
que o mundo, que essa sociedade quer nos impor. Eu espero ter te ajudado, né? Eu espero ter contribuído, pelo menos um pouquinho, para a sua vida hoje. Meu muito obrigada por você que ficou aqui comigo até o final. Muito obrigada e até o próximo vídeo.